fui desobediente à visão celestial. Vamos orar. Nosso Pai, graças te damos por este tempo que o Senhor nos proporciona para estarmos juntos, meditando na Tua Palavra. Venha nos conceder, ó Pai, a cada um de nós, sabedoria, revelação, para compreendermos a Tua Palavra, para verdadeiramente, Pai, conhecer o Senhor e segui-lo mais de perto. Este é um assunto, Pai, que precisamos ganhar uma dimensão muito maior. Fala conosco nessa oportunidade, revelando e formando o caráter de Cristo em nós. Nos ajuda, Pai, a ver algo mais das belezas de Cristo, conhecê-lo de uma forma plena, no conhecimento, Pai, que só o Teu Espírito tem a capacidade de revelar isso para nós. E o Senhor irá revelar na medida e na proporção do nosso desejo, Pai. Entregamos nas Tuas mãos esse tempo, rogamos, ó Pai, que Tu estejas fazendo com que nós estejamos bem concentrados aquilo que vai ser dito e glorifica o Teu amado Filho Jesus, Pai. É no nome dele. Irmãos, o que está acontecendo aqui nesse capítulo 26 do livro de Atos? Aqui Paulo está dando um testemunho diante do rei Agripa. Ele vai falar da sua vida pregressa, quando ele estava no judaísmo, na sua vida então, quando ele guardava a lei, obedecia a lei. Vocês sabem que o apóstolo Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel, 12, 13 anos foi colocado ali, então ele cresceu conhecendo a lei, os profetas, ele conhecia realmente todos os requisitos da lei, todos os mandamentos da lei e tentava cumpri-lo na sua capacidade. Mas nunca ele conseguiu. Então, quando ele teve aquele encontro com o Senhor no caminho de Damasco, em Atos capítulo 9, os olhos dele foram abertos, as escamas caíram dos seus olhos, então ele pôde contemplar o Senhor. Por isso, irmãos, que aqui a estrada de Damasco é o lugar onde podemos ouvir aquela voz: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Então, a resposta foi: eu sou Jesus. Eu sou Jesus, foi a resposta. Quem tu persegues. Então, aprove a Deus revelar o seu Filho em mim. Foi exatamente isso que aconteceu naquele encontro com o Senhor, com Saulo de Tarso. Então ficou tudo muito claro para ele. Ele teve uma visão, ele vai testemunhar depois que ele viu o Senhor. Ele teve uma visão do Senhor. Tanto é que ele diz aqui no verso 19: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão. Não é as visões, mas a visão celestial. Porque ele viu aquele que está incorporado nele, tudo aquilo que é realidade espiritual em Cristo. Todas as coisas, irmãos, celestiais estão em Cristo Jesus. E o Espírito Santo teve cuidado para revelar o seu Filho no Saulo. E depois ele passou a se chamar Paulo. Então foi muito interessante aquele encontro. Então ali ele teve visão de quem era Cristo, de quem era Jesus que ele perseguia, de quem era o apóstolo Paulo, de quem ele era. Porque, irmão, você nunca vai saber quem é você se você não tiver uma visão de quem Cristo é. Senão a gente sempre vai achar conceitos sobre nós mesmos, conceitos de bondade. Nós vamos verdadeiramente, irmãos, como eu disse aqui, uma dessas reuniões, nós sempre vamos tender para o bem ou para o mal, até que venhamos ganhar uma experiência, como aquelas pessoas que defendem a esquerda e a direita. Esses dois braços são os dois braços do velho homem. A gente vê, tantas pessoas levantando bandeiras, defendendo A ou B, etc. Não, irmãos, nós não temos que defender ninguém. Nós temos que verdadeiramente contemplar o Senhor, buscar diante dele uma visão espiritual. Então, isso aqui, irmãos, é uma mesma coisa de que quando vemos a Cristo, é nós enxergarmos o nosso interior. Vocês se lembram do Salmo 139, o versículo 23? Ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e me conhece. Lembra? Então, sonda-me. O único que pode nos conhecer, e quem nos conhece melhor do que nós mesmos,
é o Senhor. Então, aquela revelação que o Espírito traz sobre nós mesmos, ela é perscrutadora. Ela vai mostrar quem nós somos em realidade. Irmãos, quando o Espírito revela quem o homem é, no sentido de humanidade, homem e mulher, a primeira coisa que a pessoa vai ser encontrada em estado de desespero. Porque quando ele, de fato, vem, ele revela a graça, mas nesse revelar da graça, ele lança luz sobre as nossas trevas. Então nós vamos poder enxergar quem nós somos e admitir quem nós somos, pela revelação do Espírito em nós. Porque aquela ideia lá de sonda meu Deus é de colocar uma sonda mesmo, interior, para mostrar ali os recônditos do nosso coração, lugares ocultos que você sabe, tem muitas coisas ali que você fica guardando no seu interior. Sejam traumas, sejam tantas coisas, né? Mas o Espírito, ele revela, mostra para nós o quão nocivo isto é para a nossa vida espiritual. Então ele quer que nós entregamos a ele. Então o Espírito pega aquilo que não presta em nós e leva para a cruz. E lá crucifica, e lá mata, e lá destrói. Primeiro foi o nosso pecado, o corpo do pecado. O corpo do pecado, essa entidade chamada velho homem, já foi incluída em Cristo, crucificada e morta. Então esse problema do pecado já foi resolvido. Mas existe em nossa alma, na nossa personalidade, muitas coisas que o Espírito tem que remover de nós. Então, eu não quero nem abrir aqui, irmãos, uma lista, porque seria então perda de tempo. Mas você sabe aqueles pontos na sua vida que precisam ser tratados pelo Senhor. Porque o desejo do Espírito é que todas essas coisas sejam rendidas a Ele, para que Ele possa tratar, aplicar um remédio mortífero nessas coisas que não têm valor e que nós achamos que para nós é tão importante. Então Ele quer tirar isso de nós e aplicar isso lá na cruz, em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso demais. Então, queridos, o que faz um cristão? Primeiro, ele precisa de ter uma realidade plena, completa de contemplar o Senhor, de ver o Senhor. Porque a visão espiritual, ela não é tudo para nós, mas ela é a base de tudo. Irmão, nós temos contemplado o nosso amado Senhor, nós temos visto Ele, quando Ele diz assim, por exemplo, lá em Isaías, capítulo 22, olhai para mim e sede salvos. Como nós vamos olhar para o Senhor? Com os nossos olhos nus? Não tem possibilidade. Olhar para a sua palavra. Quando nós vemos o Senhor falando, é a realidade daquilo que Ele tem para esse tempo para nós. Então, irmãos, um detalhe que é importante é que nós precisamos orar por visão espiritual. Agora eu vou dizer algo fundamental para os irmãos aqui. Quem ora por visão espiritual vai sofrer. Porque quando nós contemplamos o Senhor, nós podemos contemplar os que estão em nossa volta. Ou seja, aquele amor de Cristo irá fluir através de você para o irmão. Entende? Porque nós vimos o Senhor e nós sabemos, nós vamos conseguir enxergar todas as carências de nossos irmãos. E vamos tentar supri-la. Porque, irmãos, uma das coisas que Satanás tem soprado em nossos ouvidos é que tudo está bem. Eu estou frequentando a comunidade, eu estou indo, eu estou aprendendo um pouquinho, mas não está bem, irmãos. Ele deseja formar a pessoa de Cristo em nós. E quando temos a visão espiritual, ela sempre vai nos arremeter para uma obediência. Paulo disse assim, pelo que é o rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Daqui um pouquinho nós vamos ver os textos. Aqui Paulo está se referindo aqui, qual é esta visão espiritual na qual ele foi obediente? Não é visões que ele teve de Deus, ele teve a visão celestial. Ele contemplou o próprio Senhor Jesus. Então, irmãos, você quer conhecer quem é você? Procura e ore pela visão espiritual. Ele vai mostrar quem é você. Agora, ele não vai se revelar a mim e a você
se nós não o desejarmos isso, irmãos. Agora, a visão espiritual envolve, por favor, guarde bem isso aqui, sofrimento, perda, sofrimento e dor. Nós vamos explicar por quê, depois de tudo isso. Vamos ver algumas crises de irmãos que o Senhor teve que propiciar uma crise, para que então, mediante aquela crise, eles pudessem contemplar o Senhor, ter uma visão do Senhor, e a vida desses irmãos foram totalmente transformadas, de glória em glória na sua própria imagem. Então, a visão espiritual, ela não é tudo, mas ela é a base de tudo. Tem como base, como os alicerces. Lembra quando Nicodemos foi ter com Jesus à noite, em João, capítulo 3, de 1 a 3? Irmãos, ele sabia muitas coisas a respeito de Jesus, como também era Saulo de Tarso. Ele sabia que Jesus veio da parte de Deus, ele sabia que ninguém podia fazer aqueles sinais que Jesus fazia se Deus não fosse com ele, entende? E o que Jesus respondeu para ele? Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, quando nós nascemos de novo, irmãos, nós precisamos ser um pouquinho inteligentes e buscar a visão espiritual, ou visão celestial, ou a revelação da pessoa de Cristo em nós. É isso que o Pai tem para nós de mais profundo, mais lindo, que é Cristo. E hoje à noite nós vamos falar um pouquinho sobre as riquezas e as belezas de Cristo. Vamos poder conhecê-lo um pouquinho mais em toda a sua realidade. Quer dizer, fala em toda a sua realidade aquilo que a nossa mente pode absorver pela fé, irmãos, porque são riquezas insondáveis. Paulo disse lá em Romanos 11:33, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Irmãos, conhecer ao Pai, conhecer ao Filho, conhecer o Espírito Santo, destas coisas Ele se agrada. Irmão, nós temos dedicado tempo em conhecer o Senhor? Ou nós nos reunimos para buscar a nossa bênção? Eu quero que Deus desenrola aquele problema meu. Eu quero que Deus abençoe para que eu possa comprar. Não, irmãos, isso aí, por favor. Lembre-se de uma coisa, o Salmo 138, se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, o versículo 8, Salmo 138, 8 diz assim: aquilo que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Entende, irmãos? O que Ele tem para você não é para mim. Agora, o que Ele tem para nós é Cristo. Esse nós podemos recebê-lo, desfrutá-lo, crermos que Ele realmente tirou o nosso pecado, a nossa velha natureza, crucificando-a, levando à morte, e Ele veio morar dentro de nós pela ressurreição. Ele trouxe Deus para nós e nos levou nós para o Pai. Morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Então, nós estamos nele pela fé já lá nos lugares celestiais. Então, por que não conhecer aquele que Ele está totalmente cheios de toda a realidade espiritual? Entende, irmãos? Então, o que é visão espiritual? O que é visão espiritual? Irmãos, é uma abertura concedida pelo Espírito Santo a cada um de nós. Agora, a visão espiritual ela não vai cair no seu colo se você não buscá-la aos pés do Senhor. Então, quando você tem uma visão de quem é Cristo em realidade espiritual, não como os crentes estão buscando hoje, não como o povo, esse evangelicalismo, essa cristandade estão buscando hoje, irmãos. Cristandade não é o que é o cristão, porque não faz sentido, irmãos. Eu falo isso com muita dor no meu coração. Inclusive, mais uma vez, atendemos mais uma pessoa que mais de 4 anos frequentando a comunidade, foi batizado, tudo, e de fato não tem certeza da salvação. Então vive uma cristandade, mas não um cristianismo genuíno e verdadeiro, porque nunca nasceu de novo. Entende, irmãos? Porque Isaías vai dizer, Isaías capítulo 27, que num pé de azeitona, um pé baixinho dá mais de 10.000 azeitonas. Imagine aquele pé, que ela cresce, é uma árvore bastante frondosa.
quantas 1000 azeitonas dá um pé de oliveira? Isaías vai dizer o seguinte: no chacoalhar da oliveira, sabe quantas que vai ser salvas? 2, 3, quando muito 5. No meio aí, vamos supor, de 40.000 azeitonas que um pé pode produzir, se salvar, vai ser 2, 3 ou 5. Quanto muito 5. Irmãos, por isso que eu tenho enfatizado aqui para os irmãos. Vamos levar o nosso cristianismo mais a sério. Eu e você, irmãos, qualquer um de nós que não tem a revelação de Cristo, estamos correndo um perigo de morte eterna. Essa pergunta você tem que fazer para o seu coração. Para onde irá minha alma se Deus me chamar hoje? Você tem aquela convicção fundamentada nas Escrituras Sagradas? Entende, irmãos? Então, visão, como eu disse para vocês, ela é concedida para nós de uma abertura das realidades espirituais para a sua igreja, para cada um de nós, daqueles que o buscam. Ah, mas eu já nasci de novo, eu já creio que eu morri, ressuscitei com Cristo. Você está contente com a tua salvação, mas Deus não está. Ele tem muito mais para lhe acrescentar, dele, do Filho principalmente, que o Pai colocou tudo em Cristo, irmãos. Tudo em Cristo. Nele habita corporalmente toda a plenitude, pleroma, plenitude da divindade. E eu estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive dentro de mim. Entende? As riquezas que nós temos, e muitas vezes vivemos vidas miseráveis, porque o que nos falta é visão espiritual de Cristo. De Cristo. Então, irmãos, por que sem visão o povo se corrompe? Está escrito lá em Provérbios: onde não há visão, o povo se corrompe. Provérbios vai dizer isso de uma forma tão clara. Sem visão, as pessoas, elas ficam, irmãos, sem controle. Começar pelos líderes. Não tem um controle, não tem um discernimento espiritual, não tem uma visão adequada de como Deus está agindo no meio do seu povo. Então, por falta de visão espiritual, o povo fica desordenado. Eles fazem movimentos confusos. Em nome de Deus, aquilo está dando certo, então é Deus, e está enchendo, é Deus. Não é Deus. O Senhor, irmãos, nós estamos com a ajuda do Senhor preparando um estudo sobre a casa de Deus, a casa espiritual de Deus, que somos nós, para nós vermos itens e detalhes daquilo que Ele deseja para a sua igreja. Irmãos, entenda uma coisa, por favor. Deus não tem compromisso com nenhuma denominação. Ele tem compromisso com vidas, com pessoas que o amem, que o almejam, que o desejam, que o querem. Como vamos contemplar o Senhor e amar o Senhor? Sem visão espiritual não tem essa possibilidade. É inalcançável. Estão me compreendendo, irmãos? Agora, um detalhe importante aqui. Então, por isso que, sem visão, existem muitos movimentos em nome de Deus, que são movimentos confusos, como vocês conhecem, culto à personalidade. Entende, irmãos? O que é um culto à personalidade? Isso aqui ocorria lá na igreja de Corinto. Vocês querem ver? Abram comigo, por favor, em 1 Coríntios 1, 12 e 13. Era uma igreja que Paulo diz que para eles não faltavam absolutamente nada. Era uma igreja rica, irmãos, porque eles de fato tiveram seus olhos abertos, eles creram no Senhor Jesus Cristo, mas o que faltava para eles? Deixa eu ler alguns versículos aqui antecedentes ao versículo que nós vamos ler, que é o 12 e o 13. Olha só aqui, irmãos, no versículo 5. 1 Coríntios 1, verso 5. A palavra fala assim: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Entende?
quando ele vier para buscar a sua igreja. Era uma igreja totalmente enriquecida, mas o que faltava para essa igreja? Visão espiritual. Porque sem visão espiritual, o povo fica desordenado e começa a promover culto à personalidade. Ah, eu gosto do irmão Cláudio, eu prefiro o irmão Dudu, prefiro o irmão Carlinhos, prefiro o irmão Valdir, prefiro o irmão Pedrinho, prefiro o irmão Serginho. Isso é culto à personalidade. Agora, olha aqui os versículos 12 e 13. Diz assim, versículo 11, 12 e 13. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e tinha um grupo também que era o grupo de Cristo. Nós que estamos certos, nós que conhecemos a verdade. Paulo também condenou este grupo aqui, o grupo de Cristo. Olha o que diz o versículo 13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Está vendo aqui, irmãos? Então, por que Paulo também condenou aquele grupo de Cristo? Sabe por quê? Porque, irmãos, uma vez que cremos no Senhor, nós somos de Cristo. Não existe grupo A, ou B, ou C, etc. Assim que tem muitas denominações. Por quê? Por falta de visão espiritual, o povo corrompe. Lembra aquela vez que eu perguntei para vocês? Se vocês fossem buscar o Senhor Jesus Cristo em carne, ali na rodoviária, ele perguntasse para você, leve-me para a minha igreja. Onde você levaria o Senhor? Será que era aqui? Será que era na Assembleia? Será que era na Metodista? Na Batista? Será que era na Brasa Viva? Será que era na IES? Onde que é a igreja dele? Eu creio que ele não levaria nenhuma dessas. Talvez, ele fala assim, me leve ali nos becos. Ali tem uma casa de prostíbulo, me leva lá. Ali eu vim buscar esse povo, salvar esse povo. Porque, irmãos, eu tenho tido um cuidado muito grande, irmãos, diante do Senhor, a luz que o Espírito traz ao meu coração, que em todas as ministrações estamos falando dele e ele está presente. Entende porque Paulo dizia, com temor e tremor, com temor e tremor, a minha palavra, a minha pregação não consistirá em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, mas no poder de Deus. O cuidado é muito grande, irmãos. Estou aqui com temor e tremor. Até quando eu vou conversar com uma pessoa, tete a tete, até nos atendimentos, irmãos, há um temor no meu coração. Porque aquela pessoa que está diante de mim, só tem dois destinos para ela, o céu ou o inferno. Então eu tenho que dizer para ela toda a verdade. Uma pessoa falou, eu vou querer esse tratamento, mas eu pago para ver. Está mexendo com ele, e eu não tenho capacidade nenhuma, mas ele, se ele quiser, ele pode fazer esta obra. Então, irmãos, por que essa igreja era uma igreja que era tão carnal? Porque eles não buscavam visão espiritual. Então, quando não tem visão espiritual, o povo fica desordenado e cria-se grupos. Eu de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Olha que grupo maravilhoso, o grupo de Cristo. Não, irmãos. A Bíblia diz em Atos 2, todos os que creram estavam juntos. Quando eu creio e não vivo uma vida de relação com meus irmãos de comunidade, ou você acha que lá na glória vai ter um lugar especial só para você? Não, eu cultuo em casa. Eu cultuo... Não. Então você vai ficar aqui no dia, os irmãos diante do Cordeiro com palmas na mão e você, um lugarzinho lá separado para você lá, que não se mistura. Irmãos, igreja, ela é um milagre de Deus. O que tem na igreja? Ex-prostituta, ex-drogado, ex-pecador, ex-gente que não vale o feijão que come?
É esse povo que ele amou. Leia depois 1 Coríntios, olha para vocês terem uma ideia aqui. Versículo 26, aqui do capítulo 1 mesmo, de 1 Coríntios. Irmãos, reparai, pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Se aquela pessoa viesse para a nossa comunidade, isso seria uma bênção. Não seria uma bênção. Seria um arraso, seria um estrago no corpo de Cristo, na vida da igreja. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu, presta atenção, as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, desprezíveis, gente que não vale nada, irmão. Ele amou gente assim. Como pode? Que amor que é este? Que Cristo que é esse que se importa com gente que não vale nada? Entende, irmãos? Desprezíveis, desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, falta de visão, o povo se corrompe. Você não pode esquecer as tuas origens. O que é o homem no pecado? O homem no pecado é a pior tranqueira que tem neste universo. Está contaminada. Agora Cristo veio e fez uma obra. Você tem visão? Que lá na cruz você foi inserido no corpo de Cristo? Que você morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo? Cristo é a sua vida? O Santo, o Deus 3 vezes Santo, veio para dentro de você e de mim, para nos dar uma nova vida. Você tem visão dessas realidades espirituais? Ou nós somos então um grupo de crentes que se acha que é tão especial? Não somos especiais, nós não é. Se você tem Cristo, a pessoa de Cristo torna você uma pessoa especial. 1 Pedro 2,9 está escrito assim: vós sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, povo de propriedade especial de Deus. Por isso que ele vai dizer lá em Salmos 16, versículo 3: quanto aos nobres que há na terra, são eles os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Deus tem prazer em você só se você tiver Cristo. Mas Deus não é amor? Não. Se você não tem Cristo, não é o amor de Deus que permanece sobre a sua vida. Lembra de João? Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ler aqui esse versículo para você não ficar enganado. Mas, capítulo 3, versículo 36. Olha que coisa interessante, irmãos. Isso aqui nos chama a nossa atenção. Diz assim, olha que interessante. Evangelho de João 3,36. Por isso, o Pai ama ao Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, então quando Deus confiou todas as coisas às suas mãos, o que o Pai confiou ao Filho? O seu amor. O amor de Deus que está em Cristo. Então quem nos amou de fato foi Cristo. Agora o Pai nos ama se nós estamos em Cristo. Agora por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece o amor de Deus. Não, irmãos, sobre ele permanece a ira de Deus. E Deus, Salmo 7,11 diz que ele é o justo juiz, é o Deus que fica indignado todos os dias, porque ele deu o seu Filho para morrer numa cruz, por amor a cada um de nós, e o povo rejeita a Cristo. Sabe o que o povo gosta? O irmão aqui, ele colocou lá no grupo sobre o bezerro de ouro. Mas gente, semana meditei muito sobre o bezerro de ouro. Um dia, se o Pai permitir, nós vamos estudar um pouquinho o bezerro de ouro em essência, em realidade espiritual. Muito bem. O que aconteceu lá em Êxodo 32?
Moisés subiu, o líder, o libertador, foi falar com o Pai. Aquela linda, 40 dias e 40 noites. O povo não tinha nenhuma visão espiritual. O que aconteceu com o povo? Onde não há visão, o povo se corrompe. O que eles fizeram? Arão, vem cá. Você é o nosso sumo sacerdote. Sabemos o que houve com esse Moisés. Se morreu, se está vivo. Então, nós precisamos de um Deus que nos conduza. O que Arão fez? Tira as argolas aí da orelha, ouro, etc. E ele fez um molde. Um modelo de um bezerro e derreteu aquele ouro. E este ouro foi colocado dentro daquele molde. Pois tirou aquele molde, era um bezerro de ouro. Esse é o nosso Deus. O que eles fizeram? Adoraram aquele bezerro. Esse é o nosso Deus, que nos tirou do Egito. Olha, irmãos, que ofensa ao nosso Deus e Pai. E depois, o que eles fizeram? Comeram, beberam e se divertiram. Irmãos, isso fez com que esse divertimento de muita gente tenha feito eu perder algumas noites de sono recentemente. Entende, irmãos? Adoração ao bezerro de ouro. E depois comer, beber e vamos se divertir. É festa, é cerveja, é baile, etc. Não é a mesma. A história está tão clara aos nossos olhos, a não ser que a gente não quer enxergar isso, irmãos. E outra coisa, o que é pior, estava assim de evangélicos. Evangélicos, comendo comida sacrificada a ídolos, sem discernimento nenhum, irmãos. Que coisa triste, irmãos. Falando de realidades espirituais. Sabe por que nós não somos perseguidos? E a perseguição começa aqui dentro. Sabe por quê? Porque nós omitimos a verdade. Nós somos covardes. Não pregamos a verdade para o povo. Nós gostamos de agradar o povo. Se eu falar a verdade para aquela pessoa, meu amigo é do mundo, então ele não vai querer mais conversar comigo. Ah, irmãos, não tem problema, irmãos. Pregue a verdade. Pregue os dois lados da verdade, que você é um pecador imundo, porque a Bíblia fala em Isaías 64:6, todos nós somos como o imundo, e as nossas justiças como o trapo da imundícia. Meu Deus, o que é as nossas justiças? Aquilo que a gente faz que é bom para tentar agradar a Deus, Deus tem isso como trapo da imundícia. São aqueles trapos podres de menstruação. As mulheres atravessavam o deserto, não tinha absorventes, não tinha banheiro lá no deserto, ou tinha? Vocês tinham? Não tinha. Então, elas trocavam aqueles panos e jogavam ali, Deus, o ato de justiça de vocês é aqueles trapos imundos de menstruação. Essa ali é a ideia no hebraico. É muito duro isso, irmãos, a verdade dói, machuca, fere, mas verdade é a única que pode nos libertar do nosso grande problema, que não são os outros, são nós mesmos. Visão espiritual. Então, não é o amor de Deus que permanece, mas é a ira de Deus que permanece sobre esse povo. Então, irmãos, sem visão o povo perece. Por isso, hoje em dia, os cultos são cultos tão confusos. Os cultos são voltados para as manifestações emocionais intensas. E o que gera isso? O que gera uma manifestação emocional intensa? Primeiro, que cuidado com música. A música, normalmente, isso acontece quando tem uma mensagem muito assim, explosiva. Eu vou colocar a semana lá a mensagem do pastor Eliseu, que era um homem de uma grande denominação evangélica e pregava explosivamente, as pessoas choravam e caíam para trás, mas este homem creu no Evangelho da Graça, creu na palavra. E hoje, se você vê a doçura que ele fala de Cristo, se você vê como que ele canta para o Senhor, ele não tem preocupação com nada, irmãos, a não ser fazer conhecer Jesus Cristo e torná-lo conhecido por meio da graça de Deus. Então hoje a gente vê, irmãos, falta de visão, é tantos cultos confusos, irmãos, emocionalismo intensos, é gritos, é choro, é
quedas, é convulsões. Quando você olha para o livro de Atos, quando Paulo pregou lá em Atos, começou às 19 horas, foi até 5 da manhã, não vi ninguém dar grito, ninguém cair para trás, caiu lá o Eutico, caiu, estava na janela, ficou com sono e caiu. Porque Lucas vai escrever que foi longo o discurso de Paulo, começou 7 horas da noite, foi até no outro dia, 7 horas da manhã, estava amanhecendo. Ele tinha muita coisa para falar, o povo queria ouvir, então Eutico caiu, foi dado como morto, mas Paulo foi lá e já o trouxe ele de volta à vida. Entende, irmãos? Eu não vi ali nenhuma pessoa entrando em convulsão, chorando. Talvez choraram sim, por uma emoção genuína, irmãos. Jesus chorou, mas quando somos tocados pela palavra, é impossível você não chorar, mas é um choro que é controlado pelo Espírito Santo de Deus. Um tempo atrás uma pessoa disse para mim, vocês não dão glória a Deus lá? Você que pensa. Quando estava louvando aqui, essa canção, meu coração estava, glória a Deus. Eu posso, se você quiser gritar da glória a Deus, se for tocado pelo Senhor pela palavra, amém, você pode gritar. Agora, não venha querer fazer emocionalismo, não venha querer modificar aquilo que o Espírito não está tocando na sua vida. Você pode dar glória a Deus alto ou baixinho, é para Ele. Glória a Deus. Falei glória a Deus de novo aqui, vocês não ouviram, pensei. Glória a Deus. É para Ele, Ele é onisciente. Ele é onipresente, onipotente. Nós adoramos a Deus em espírito. Agora, vai dizer que não tem controle, não tem domínio? Olha lá para você ver 1 Coríntios capítulo 14. Paulo fala assim, o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Que história é essa de cair para trás e destribuchar? É a presença de Deus? Não é emocionalismo. Isso está mais para uma possessão demoníaca do que para uma manifestação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo, leia depois lá, Atos capítulo 10, quando Pedro pregava a palavra, o Espírito caiu sobre eles, mas não houve nenhuma manifestação ali de convulsões, não houve ali manifestações de gritos, não houve manifestações ali de quedas, de cair para trás, não, nenhum versículo da Bíblia mostra que quando aqueles irmãos eram tocados pelo Senhor pela palavra, eles caíam para a frente com o rosto em terra, adorando ao Senhor. Não gosta de cair para trás, irmãos. Cuidado com isso. É o poder latente da alma. Liga aí os YouTubes, vê as mensagens, aqueles, é o poder de Deus. Cuidado com isso, irmãos. O poder de Deus está centralizado em uma pessoa, Jesus Cristo. Cristo. Quando eu vejo na vida de uma pessoa os frutos do Espírito se manifestando, ok, é um cristão. A conversa é diferente. A pessoa tem amor, tem graça, tem misericórdia. A pessoa ama. É diferente. Tem visão de quem é o Senhor. Sabe quem ela era e quem ela é hoje. Uma nova criatura em Cristo Jesus, irmãos. Então, como é que Deus vê isso, irmãos? Esses movimentos desordenados, desengrenhados. Abra comigo em Jeremias capítulo 4, versículo 22. O profeta Jeremias, como ele profetizou, irmãos, da parte do Senhor, mas aquele povo não queria ouvir a palavra de Deus. Então, olha o que Deus dizia para Jeremias. Ele dizia assim, Jeremias 4, versículo 22. Deveras, ou verdadeiramente, o meu povo está louco. Olha a visão que Deus tem disso. O meu povo está louco, já não me conhece. Irmãos, porque quando nós conhecemos o Senhor, irmãos, nós vamos ter uma coisa que a palavra fala, reverência e santo temor diante dele. E diante dos irmãos também, porque o irmão é habitado pela pessoa de Cristo. Então eu tenho que ter reverência ao meu irmão e considerar o meu irmão superior a mim. Mas às vezes dá umas loucuras em nós, né? Eu sempre sou acometido disso. O Senhor tem tratado comigo. O tratamento de Deus dói. De Deus dói. Duro, irmãos. Terrível. Mas Ele trata. Ele treina seus filhos. O Senhor corrige a quem ama. A palavra correção ali, o Senhor treina a quem
ama. O Senhor disciplina quem ama, o Senhor treina. A ideia ali no grego é o Senhor treina aquele que Ele ama, deixá-lo Ele preparado. Então, já não me conhece, são filhos nécios e não inteligentes, são sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Esses sábios para o mal aqui, vamos colocar dentro de um contexto de um culto. Irmãos, um culto que é desordenado, estão fazendo aquilo tudo para o mal. O Senhor não vai se agradar, irmãos, do nosso culto a Ele. Lembre-se de uma coisa, o culto nunca é para mim, para você, é para o Senhor. Hoje eu fui lá, o culto não foi bom, a palavra não foi boa. Irmão, o que é isso? Isso é uma loucura da tua parte. O culto é para o Senhor, nós estamos aqui para cultuar o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, e ouvimos a sua palavra, mas o culto não é para nós, irmãos, é para a satisfação do Senhor, e na medida que vamos satisfazendo o coração do Senhor, Ele está no nosso meio, batendo palma, entende? Capítulo 5 aqui, vamos dar uma olhada aqui no versículo 21, Jeremias 5, verso 21, de novo, ele diz, eu vou pegar o contexto também, que começa o parágrafo aqui, diz assim, Jeremias 5, 20 e 21, anunciai isto na casa de Jacó e fazei ouvir em Judá dizendo, ouve agora isto, ó povo insensato e sem entendimento, que tende olhos e não vedes, tendes ouvido e não ouvis. O que faltava aqui? Visão espiritual para o povo de Deus, povo de Israel. Então, ouve agora isto, ó povo insensato. Sabe o que é um povo insensato? É um povo sem senso. O que é um povo sem senso? É um povo débil mental. Acha que está certo. Não, eu sou assim, eu acho que é assim, eu penso dessa forma aqui, eu não acredito nisso, então você é insensato. Você tem que morrer. Paulo escreveu lá 1 Coríntios 15, 36, insensato. O que tu semeias não nasce se primeiro não morrer. Você tem que morrer com Cristo. Crer que você já morreu com Cristo. Ganhar essa experiência de que já morreu com Cristo. Esta é uma visão maravilhosa da nossa união com Cristo. Visão espiritual. Que Ele fez uma obra por mim, lá na cruz do Calvário. Então, irmãos, às vezes nós precisamos de uma crise na nossa vida, para termos uma visão espiritual adequada. Isaías, volta aqui no livro anterior, capítulo 6, vamos ler os versículos 1 e 2, Isaías capítulo 6, verso 1 e 2. Esse aqui, irmãos, é um assunto da visão espiritual que eu teria o privilégio, se eu pudesse pregar hoje aqui, claro, vocês vão embora às 10h30, né? Mas eu ficaria aqui pregando até às 5 horas da tarde. É um assunto que toda a Escritura está cheio dele. Então, Isaías 6:1. Então, aqui, irmãos, quero que vocês entendam uma coisa, que Deus, Ele promoveu uma crise para o rei, uma crise para Isaías, porque antes da visão espiritual, deixa marcado aqui, vai para o capítulo 1 de Isaías, versículo 1. Isaías 1, verso 1, que diz assim, como é que começa esse versículo? Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias e Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Então, por favor, olha aqui para mim. Deus deu a Isaías uma visão sobre Judá de Judá e Jerusalém. Então, o que ele fez? Ele começou, se você ler os capítulos aí seguintes, ele começou a proferir os ais. Ai da cidade, ai do povo, ai daqueles que chamam o bem mal e o mal bem. Ai, 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 ai. Foi. Mas chega aqui no capítulo 6, volta lá para o capítulo 6. Chega aqui no capítulo 6, então Isaías teve uma crise. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Irmãos, que coisa linda! Assentado sobre um alto e sublime trono, e as asas de suas vestes enchia o
templo. Então, Deus deu a visão aqui de quem? Quem que ele viu? Sobre Judá e Jerusalém? Não. Ele viu quem? Viu o Senhor. Quando nós vemos o Senhor, é aqui, irmãos, que nós vamos conhecer quem de fato nós somos. Porque agora ele não vai mais pronunciar ai sobre Judá e ai sobre Jerusalém. Ele viu o Senhor. O que aconteceu com Isaías aqui? Aqui Isaías foi regenerado. Sabe por quê? Vamos aqui um pouquinho para baixo aqui. Quando ele viu o Senhor, olha só o versículo 5. Então no 1 fala assim, ai da morte do rei Uzias, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Então o resultado da visão é o versículo 5. Então disse eu, ai da cidade de Judá, ai da cidade de Jerusalém, não, ai de mim. Percebe? Porque ele viu o Senhor. Ai de mim, estou perdido. Glória a Deus, irmãos, porque ele veio salvar e buscar o que se havia perdido. Você nunca vai ter uma salvação genuína se você não vê quem é o Senhor. Porque se você não vê o Senhor, você nunca vai saber quem é você. O seu coração enganoso te iludiu. E você acha que está tudo bem. Ai, que benção, que mar... tá tudo legal. Mas você está envelhecendo. Você está se corrompendo. A lei da gravidade está puxando você para baixo. Mas graças ao Senhor, pela fé nós já estamos nos lugares celestiais em Cristo. Você tem essa visão, irmão? Então, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Isaías era um profeta piadeiro, contava piadas de lábios impuros. O que saía da boca dele? Ele xingava muita gente. Isaías eu acho que, irmãos, olha, até hoje eu sou muito tentado a falar muitas besteiras. E falo. Mas, irmãos, eu estou nessa escola da transformação. Se ele tinha um lábios impuros, o que saía dos lábios de Isaías? Mas agora ele teve um encontro com o Senhor. Então Deus promoveu uma crise, morreu o rei. Eu vi o Senhor. Então ai de mim, estou perdido. Olha só aqui. Porque sou homem de lábios impuros. Irmãos, isso dificilmente você vai ver uma pessoa admitir isso. Por mais que ele seja uma pessoa que fala aquelas pilhérias, aquelas piadas sujas, piadas até sobre Jesus, piadas sobre pessoas. Gente, fala, Senhor, me dá. E eu era um contador de piada, mas daqueles. Eu falei para o Senhor um dia, Senhor, me faz esquecer as piadas que me contam. Esses dias eu estava fazendo ginástica, contaram uma piada lá, aí eu queria lembrar daquela uma para contar. Não lembrei, meu. Fui embora frustrado, mas o Espírito falou, olha, tá vendo? E se você contasse essa piada? E aí ele me fez eu lembrar. Será que seria algo adequado, você que está lá no púlpito, dominicalmente, falando de mim? Obrigado, Senhor. Misericórdia. Entende, irmão? Sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Visão espiritual. Então, o que aconteceu aqui, irmãos? Novo nascimento. Porque olha só o versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar. Altar fala da cruz. Do altar, tirara do altar, com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade. Aqui iniquidade é no singular, não é iniquidades, iniquidade é o pecado. Foi tirada e perdoado o teu pecado. Meus queridos irmãos, e a visão sempre é para uma função, e depois ele diz o seguinte, depois disto ouvi a voz do Senhor, como ele é misericordioso, né, irmãos? Como ele fala, que dizia, aqui você tem duas interpretações, é o Senhor falando para Elias, para Isaías
E o Senhor também, no conselho eterno, falando para o Espírito e para o Filho. Porque ele fala aqui no plural, ele diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Por nós. Quem que é esse nós aqui? A Trindade Santa. E aí então Isaías disse o seguinte: disse eu. Esse eu aqui não é aquele eu de Isaías, mas é o eu do Cordeiro. É aquele eu santo. Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Está vendo? Então por isso que o Filho voluntariamente ele desceu a este mundo. Ele deixou a sua glória e se fez carne para fazer a vontade de Deus, o Pai. Que Cristo maravilhoso é esse, irmãos? Que Cristo maravilhoso. Então, observa aqui. Agora tem uma coisa aqui muito interessante, porque se o trono estivesse vazio, ele não teria o Senhor entronizado. Isaías nunca teria essa visão ali. Então assim acontece com todas as nossas perdas, com todas as nossas tristezas, com todas as nossas decepções, com todas as nossas dores. Elas têm a missão de nos revelar o Cristo entronizado. É uma crise, irmãos. Você vê que lindo, irmãos, quando você tem uma perda, morreu meu pai, minha mãe, meu esposo, meu filho. Isso não é uma perda terrível, mas o Senhor gera uma crise porque Ele quer que nós contemplamos, buscamos uma visão espiritual dEle. Percebe? Sempre assim. Então, bendito, irmãos, as nossas dores, porque, como eu disse aqui, ela tem a missão de nos revelar o Cristo entronizado. Querido, você tem orado por visão espiritual? Eu quero que os irmãos acompanhem comigo, lá em... Não precisa, só vou citar aqui, não precisa abrir. Efésios 1, 17 e 18 está escrito assim. Então, Paulo ele diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo, iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do seu chamamento e a sua herança nos santos. Qual que é a herança de Deus nos santos? Cristo. A herança do Pai em nós é Cristo. Então nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Não é lindo isso, irmãos? Agora também uma coisa que nos chama muito a nossa atenção aqui em Isaías capítulo 6, o versículo 2, que diz assim: clamavam uns para os... Aliás, serafins, Isaías 6:2, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com duas cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam. O que isso aqui significa, irmãos? Qual o sentido dessas palavras aqui? Porque Isaías teve a visão do Cristo glorificado e tinha os anjos ali servindo ele. Então ele tinha 6 asas. E por que com 2 ele cobria o rosto, como está aqui na palavra de Deus? Isso aqui, irmãos, significa reverência e respeito. E o objetivo maior aqui é para que os anjos não se aparecessem, porque eles estavam diante da presença excelsa de Deus, do Cristo exaltado e glorificado, ali com o Pai. Então, se hoje em dia já tem muita confusão no meio do povo de Deus sobre a questão de anjos, imagina se Isaías visse a face do anjo aqui. O que ele iria escrever para nós? Os anjos, queridos, cuidado com o anjo. Lembra de Moisés, Êxodo 33, quando Deus disse assim: eu vou enviar o anjo que vai te preceder. Moisés fez de desentendido. Ele falou para o Senhor: Senhor, o Senhor me manda subir com o seu povo, mas não me faz saber quem há de ir comigo? Mas Deus não tinha, eu vou mandar um anjo. Mas Moisés não queria anjo. O que Moisés disse? Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça subir. Eu não quero anjo, eu quero a
tua presença. Nós vamos julgar os anjos. E esses anjos aqui estavam diante do Senhor, e sendo eles belos, sendo eles muito inteligentes, em importantes funções, eles poderiam despertar atenção para si e poderia gerar ali uma confusão na cabeça de Isaías, né? Então eles esconderam ali a sua face, o seu rosto, né, para o Senhor que é 3 vezes santo. Por isso que ele diz aqui no versículo 3, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Você vê aqui o Senhor 3 vezes santos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 são um, 3 santos, com funções diferentes, claro, isso é maravilhoso. E depois aqui no versículo 2, com 2 asas cobriam o rosto e com as 2 cobriam os pés. Cobriam os pés. Cobrir os pés sugere aqui, irmãos, modéstia e reconhecimento. Reconhecimento da sua condição de criaturas diante do Criador. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Eles cobriam. A indignidade deles também era oculta. E com 2 voavam. Pensou, se olhava, eu queria tanto ver a cabeça do anjo. Não, cuidado com distrações. Paulo ele escreveu assim, Gálatas 1, de 6 a 8. Ainda que nós, ou anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos anunciado, seja anátema. Vocês imaginam hoje, irmãos, num culto de louvor, aquele louvor bem emocionalista, de repente, telhado se racha no meio, e vê anjo vindo assim, e prega um evangelho diferente, novo. Todo mundo vai pregar aquele evangelho. Então fica com a palavra, ainda que nós, ou anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos anunciado, seja maldito. Anátema é o sentido da palavra ali, maldito. Então, queridos, precisamos de visão espiritual, para que Ele lance luz nas nossas trevas. Senhor, me conceda espírito de sabedoria e de revelação, para que eu conheça plenamente. Ora por visão, irmãos, de que você vê o Senhor de uma forma real, tua vida vai ser totalmente transformada. Aí outras coisas não farão sentido para você, mas tão somente o Senhor. Então, o que é o início da vida cristã? É um ver, um contemplar, um buscar. Então deve ser sempre um ver, porque sem visão o povo de Deus se corromperá. Vai viver uma vida desgrenhada, desanimada, sem ânimo. Hoje dá, hoje não, certo? Fica assim. Quando tem visão, a visão de Cristo, ela nos consome. Guarde bem isso aqui, irmãos. A visão de Cristo, ela nos consome. Vou citar 2 textos, tinha Moisés para a gente ver, tinha tantos outros, mas abra sua Bíblia, por favor, em Daniel, capítulo 10. Daniel, vamos verificar aqui como que a visão de Deus, ela nos consome, quando temos a visão de Cristo. Daniel, capítulo 10, a partir do versículo 7. Então, quando Daniel teve aquela linda visão, foi revelada uma palavra a Daniel. O Beltesazar, né, que era o nome dele, e ele começa a descrever um pouquinho sobre a visão, irmãos. O capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de Daniel são maravilhosos, que diz assim, olha, eu vou adiantar um pouquinho aqui, e ele vai descrever até o versículo 6, a visão. Agora no 7 ele diz assim, uma visão muito particular, porque Daniel buscava isso, irmãos. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. Está vendo como que a visão faz conosco? Ela nos consome. Não restou força em mim. E o meu rosto mudou de cor e se desfigurou e não tive força alguma. Ou seja, a visão
Quando você tem uma visão real, espiritual daquilo que Cristo fez, toda a tua força, tudo aquilo que você acha que é bom em você, Deus vai desvanecer, vai deixar você um fracote no chão, sem forças, totalmente consumido. E não tive força alguma, contudo ouvi a voz das suas palavras e ouvindo-a caí sem sentidos, rosto em terra, não caiu para trás, rosto em terra. Aí olha o versículo 10 aqui, que lindo, irmãos, ele diz assim: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele estava de 4 ali, caiu de 4. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer, levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Irmãos, nós estamos distante dessa realidade da visão espiritual, irmãos. Gente, nós somos gente preguiçosa. Nós não oramos por visão. Nós queremos cuidar das nossas coisas nessa terra. Irmãos, não cultive nada. Esse mundo está condenado, julgado pelo Senhor. Tremendo. Versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, olha aqui, aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Está vendo, irmãos? Que coisa linda. Outro texto só para nós encerrarmos aqui. Você se lembra da última ceia que o Senhor Jesus fez com os seus discípulos? Quem que estava ali? Estava aquele que, a gente fala assim, João é o apóstolo do amor, mas João era terrível. João, Pedro, Tiago e João eram um dos mais terríveis discípulos de Jesus. João falou para o Senhor porque os samaritanos não queriam receber o Senhor lá. E eles também. O Senhor quer que eu ore para que Deus lance lá um raio, fogo do céu e consuma todos? Jesus disse: olha, mas de que espírito vocês sois? Eu não vim destruir as almas dos homens, eu vim para salvá-las. Então naquela última ceia, o que aconteceu ali? Partir do pão, né? Irmãos, quantos de nós temos verdadeiramente, irmãos, interessado pela mesa do Senhor? Quantos não fazem caso disto, irmãos? Como será naquele dia que Ele vai reunir todos em torno da mesa e vai dar lugar à mesa? Por isso nós estamos chamando as pessoas para estarem aqui em volta da mesa. Pessoas ficam meio com medo. E lá no dia você vai ter medo do Cordeiro, do teu Criador, do Todo-Poderoso? Ele é o Rei da Glória. A igreja é voltada para a mesa do Cordeiro. E nós? Não, vou ficar aqui. Não é assim? O que aconteceu ali, irmãos? Estavam todos em torno da mesa. O Senhor partiu o pão. Onde é que estava a face de João? Reclinada no peito de Jesus. Lembra? O Jesus homem. O Jesus carne. Muito bem. Mas depois Jesus foi para a cruz, morreu e ressuscitou. Veio pelo seu Espírito, habitou dentro de cada um deles. E João foi exilado, último apóstolo, na ilha de Pátimos. Vocês se recordam? Então João teve um arrebatamento de espírito. E o que João viu? O Cristo entronizado e glorificado. Aquele João que, quando colocou ali a sua face no peito de Jesus, agora ele teve uma visão do Cristo glorificado, como foi Isaías, como foi Daniel. Vamos ver a reação de João agora? Abra lá em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Irmãos, que coisa linda. Versículo 17 e 18. Apocalipse 1, verso 17 e 18. Então aqui ele começa a descrever, irmãos, a pessoa de Cristo, né? Muito interessante. Aí ele diz assim, olha, versículo 17 e 18. Quando ouvi, está falando aqui de Cristo, quando ouvi, caí a seus pés como morto. A visão espiritual nos consome. Caí como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita dizendo: não temas,
Oh, irmãos, que lindo! Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, essas coisas que viste, e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quando ele teve uma visão do Cristo glorificado, ele caiu como morto. Não caiu para trás, mas para frente. Irmãos, ouse, sejam corajosos, ouse orar por visão celestial. Para que Deus então, irmãos, Ele traga a revelação da pessoa de Cristo. E esta visão possa consumir a sua vida. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas quem odeia a sua vida por minha causa, preserva-la para a vida eterna. Vai buscar o Senhor, vai amar o Senhor, e a cruz vai operar, vai fazer o seu serviço em nós, porque nós estamos abertos a Ele. Para nós nada mais importa. Quando pegar o Pedro, você vai morrer igual ao teu Senhor. Você gosta tanto de Jesus, você fala tanto dele, você vai morrer igual a Ele. Por favor, eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. Vocês podem me crucificar de cabeça para baixo? E assim o fizeram, porque acharam muito interessante. Como aquele irmão do passado, que tinha uma visão linda do Senhor, caminhava com o Senhor, foi lançado ali, na arena, para que os leões destroçassem ele. E a arena estava cheia, mais de 50 mil pessoas. Ele virou-se para o alto, antes deles soltarem os leões, ele foi bem lá no meio. Sabe o que ele disse para o Senhor? Uma linda visão celestial. Como teve Estevão, estava sendo apedrejado, ele viu os céus abertos e Jesus. Mas que pena que Estevão morreu ali, irmãos. Ele viu o Senhor, o que ele iria escrever para nós, mas ele morreu. E aquele irmão naquela arena, ali, o pessoal estava na expectativa. O que o leão vai tirar dele? Será que a cabeça vai dilacerar aquele homem? Mas então ele virou-se para o alto e disse assim: Senhor, eu não sou digno de morrer por ti diante de tanta gente. Ele queria, sabe o quê? Que não tivesse ninguém na arena. Mas ele disse: olha, eu não sou digno de morrer por ti diante de tanta gente. Porque ali ele seria um testemunho vivo de Cristo como foi. Irmãos, nós precisamos, irmãos, nesses dias do fim, priorizar o nosso amado Senhor, que morreu por você, e lhe incluiu na sua morte e ressurreição, para você ter vida nova, vida eterna, vida de Cristo. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo de reflexão na palavra. Nos dê, Pai, espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento de Cristo, Pai. Fale conosco. Pai, abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos para que possamos ver claramente. Nos dê a visão espiritual, Pai, para que possamos contemplar o Cordeiro e sermos consumidos por essa visão, para vivermos uma vida integral ao Senhor e somente para Ti, Senhor. Muito obrigado por esse tempo. Abençoa a Tua palavra, Pai, que foi ministrada, que ela alcance muitas vidas, ó Pai, que muitas vidas tenham seus olhos abertos para contemplar o Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.